Olá, meus queridos alunos. Aqui quem fala é o professor de matemática, Mauri. Estou aqui gravando mais uma videoaula para vocês sobre a origem e evolução dos números e dos sistemas de numerações ao longo dos anos. E hoje falaremos especificamente sobre o sistema de numeração romano. Os povos romanos ficaram muito conhecidos pelas suas táticas de guerras e conquistas de diversas civilizações. Com todas as conquistas, se tornou um império poderosíssimo. Assim, com o acúmulo de fortunas, era óbvio perceber que eles tinham muitas contas a fazerem. Para fazerem todas essas contas, eles também criaram um sistema de numeração eficiente. Os romanos desenvolveram um sistema de numeração que utilizavam letras para simbolizar os números, tais como I, V, X, L, C, D e M. Essas 7 letrinhas que representavam os números romanos. No sistema de numeração romano, existiam algumas regras importantes a serem seguidas na hora de representar seus números. Para representar seus números, os romanos utilizavam como fundamento um princípio aditivo e subtrativo. Vejamos alguns exemplos. Utilizando o sistema de numeração romano, vamos escrever os seguintes números. 2 é igual a I. Observe que o I vale 1. Assim, I é igual a 1 mais 1, que é igual a 2. Vejamos outro exemplo. 20 é igual a XX. Observe que o x vale 10. Assim, x é igual a 10 mais 10, que é igual a 20. Outro exemplo. 6 é igual a VI. Observe que o V vale 5 e o I vale 1. Assim, 5 mais 1, 6. 12 é igual a x e I. Observe que o x vale 10 e o I vale 1. Assim, x e I é igual a 12. 51 é igual a LI. Observe que o L vale 50 e o I vale 1. 50 mais 1, 51. 60 é igual a LX. O L vale 50, o X vale 10. 50 mais 10, 60. Quando um símbolo numérico está à direita de outro que possui um valor igual ou superior, soma-se com ele. Exemplo, o L vale 50 e o C vale 100. Está à direita de um símbolo com valor superior. Assim, devemos somar 100 mais 50, 150. Vejamos um outro exemplo. CI. Observe que o C está à direita de um outro símbolo com valor igual. E o I está à direita de um símbolo que possui um valor superior. Assim, pela regra, devemos somar todos eles. 100 mais 1, que é igual a 201. Porém, os romanos não utilizavam o mesmo símbolo lado a lado por mais de 3 vezes. Portanto, para escrever o número 4, não podia utilizar a letra I lado a lado 4 vezes. Da mesma forma, para escrever o número 40, também não podia utilizar a letra X lado a lado 4 vezes. Assim, para resolver esses problemas citados anteriormente, eles procediam da seguinte forma. Quando um símbolo numérico estava à esquerda de outro com um valor superior, eles faziam a subtração do maior símbolo numérico pelo menor símbolo numérico. Exemplo, observe que o V vale 5 e o I vale 1, e que o I está à esquerda de V, que possui um valor superior. Nesse caso, devemos fazer a subtração. 5 menos 1, 4. Outro exemplo, IX. Observe que o I vale 1 e o x vale 10, e que o I está à esquerda de um outro símbolo com valor numérico superior. Nesse caso, devemos fazer a subtração do maior símbolo numérico pelo menor símbolo numérico pela regra. Ou seja, 10 menos 1, 9. Outro exemplo, XL. Observe que o x vale 10 e o L vale 50. Então, como o x está à esquerda de um outro símbolo numérico que possui um valor superior, pela regra, devemos fazer a subtração do maior símbolo numérico pelo menor símbolo numérico, ou seja, 50 menos 10, 40.
Outro exemplo. XC. Observe que o C vale 100, o X vale 10, e que o X está à esquerda de um outro símbolo numérico que possui um valor superior. Nesse caso, pelas regras, devemos fazer a subtração do maior símbolo numérico pelo menor símbolo numérico, ou seja, 100 menos 10, 90. Outro exemplo, CD. Observe que o C está à esquerda de um símbolo D que possui um valor numérico superior. Nesse caso, pela regra, devemos fazer o maior símbolo numérico menos o menor símbolo numérico. 500 menos 100, 400. CM. Observe que o C vale 100 e o M vale 1000. Pela regra, devemos fazer a subtração do maior pelo menor. Ou seja, 1000 menos 100 é igual a 900. Assim, toda vez que havia necessidade de se repetir um símbolo numérico por mais de 3 vezes, bastava pegar um símbolo numérico maior e subtrair de um símbolo numérico menor que esteja à sua esquerda. Ou seja, em vez de escrever o número 4 como I, 4 vezes lado a lado, bastava pegar e escrever da seguinte forma: IV. Observe os números romanos escritos de 1 a 100 e perceba que seus números são agrupados de 10 em 10. Assim, podemos concluir que o sistema de numeração romano é de base 10. Exemplos de números maiores que 100 escritos no sistema de numeração romano. O número 187 era escrito da seguinte forma: C, L, X, 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 V e I. Observe que o C vale 100, o L vale 50, o X vale 10, o X vale 10, o X vale 10, o V vale 5, o I vale 1, o I vale 1. Observe também que cada um dos símbolos nesse número está sempre à direita de um símbolo que possui um valor igual ou superior. Nesse caso, pela regra, devemos somar todos esses valores, que vai ser igual a 187. O número 1626 era escrito da seguinte forma: M, D, C, X, X, V, I. Observe que o M vale 1000, o D vale 500, o C vale 100, o X vale 10, o X vale 10, o V vale 5, o I vale 1. Então, como cada um dos símbolos numéricos nesse número está sempre à direita de um outro símbolo numérico com valor superior ou igual, pela regra, devemos somar todos esses valores, chegando a um total de 1626. O número 950 era escrito da seguinte forma: CML. Observe que devemos escrever primeiro o número 900. O número 900 é escrito com CM, e como C é um símbolo numérico que está à esquerda de um outro símbolo numérico com valor superior, devemos subtrair 1000 menos 100, 900. Para completar 950, adicionamos o L, que vale 50. 900 mais 50 vai ser igual a 950. Outro fato importante é que o sistema de numeração romano era não posicional, pois o valor de seus símbolos numéricos não modificavam quando alteravam suas posições no número. Exemplos. O número 11 era escrito da seguinte forma: XI, onde x era igual a 10 e i era igual a 1. Assim, de acordo com a regra, devemos somá-lo, ou seja, 10 mais 1 igual a 11. Já o número 9 era escrito da seguinte forma: ix, onde x é igual a 10 e o i é igual a 1. Assim, de acordo com a regra, devemos subtraí-los. 10 menos 1, 9. Observe nos números acima que os valores de x continua sendo 10 e o valor de i continua sendo 1. Assim, podemos concluir
que o sistema de numeração romano é não posicional. Observe ainda que, ao modificar a ordem dos algarismos, ou dos símbolos numéricos, os valores modificaram. Um passou a ser 11 e o outro passou a ser 9. Mas os valores dos símbolos numéricos x e y permaneceram os mesmos, ou seja, 10 e 1. Vale ressaltar que no sistema de numeração não posicional, cada símbolo representa um único valor, independente da posição, como é o caso do sistema de numeração romano e também do sistema de numeração egípcio. Outro fato importante é que no sistema de numeração romano não existia um símbolo para representar o número zero. Para representar números maiores que 3.999, os romanos desenvolveram a seguinte técnica. Colocava-se um traço horizontal em cima do número e este número passava a ser multiplicado por 1000. Vejamos alguns exemplos. Para escrever o número 5.000, pegava o número 5, que é representado pela letra V, e colocava um traço na horizontal em cima desse número 5. Assim, 5 ficava sendo multiplicado por 1000, e 5 vezes 1000 é igual a 5.000. Vejamos um outro exemplo. Para representar o número 10.000, basta pegar o número x, que representa o número 10, colocar um traço na horizontal em cima dele. Assim, o 10 ficava sendo multiplicado por 1000, ou seja, 10 vezes 1000, 10.000. Vejamos mais um exemplo. Para representar o número 82.000, a gente escrevia o número 82 no sistema de numeração romano e colocava um traço na horizontal em cima desse número 82. Assim, o número 82 ficava sendo multiplicado por 1000. 82 vezes 1000 dá 82.000, como vocês podem ver aí. Digamos que ele queira escrever o número 5.005. Basta ele pegar o V, com o tracinho em cima na horizontal, e um outro V. Ou seja, o V com o traço em cima na horizontal representa o número 5.000. O outro V sem o traço em cima na horizontal representa o número 5. Então, V barra V é o número 5.005, escrito no sistema de numeração romano. E desse jeito, você pode escrever outros números maiores que 3.999. Atualmente no Brasil, ainda utilizamos o sistema de numeração romano em diversas situações, tais como para enumerar capítulos de livros, para contar os séculos e também utilizamos nos relógios. Agora façam a atividade, fiquem com Deus e até a próxima aula.